No ar, programa Tudo Importa. Tudo Importa. Apresentação, Alan de Procida. E vamos começar hoje aqui o nosso programa Tudo Importa, nessa magnífica tarde de sábado. Essa tarde que deu uma chuvinha, viu? Mas já parou, então vamos dar continuidade aqui ao nosso programa nessa linda tarde de sábado. E hoje a gente está aqui com uma pessoa especial. Estamos aqui com a advogada Laís, para falar um pouco, né, sobre essa questão do BPC, do LOAS e dos direitos previdenciários. Então, Laís, por favor, se apresente. Olá, meu nome é Laís, sou advogada previdenciarista, atuo em Conceição de Jacuípe, Bahia e região também. A gente trabalha diretamente com benefícios, aposentadorias, hoje aqui na região. Bom, é coisa boa, viu? E me diz uma coisa, como você adentrou nessa área, por que escolheu seguir essa questão aí dos direitos previdenciários? Na realidade, foi numa matéria da faculdade que eu tive, né, de direito previdenciário. Me encantei, gostei bastante do conteúdo. Iniciei também estagiando no escritório com a doutora Isadora Borges, aqui da cidade. Ela trabalha com direito previdenciário. E aí eu me apaixonei pela área, comecei a engatar quando eu me formei, passei a advogar diretamente com o direito previdenciário. E é gratificante ver os casos que você consegue resolver e dar mais dignidade para as pessoas, né? Você pega muito público assim de baixa renda, que muitas vezes não tem condição e precisa desses benefícios? Com certeza. A maior parte das pessoas são pessoas mesmo de baixa renda. E assim a gente vê que hoje o direito previdenciário ele muda vidas, muda a realidade. É muito gratificante a gente trabalhar com esse público, porque a gente consegue ver pessoas assim que carecem, né, de um recurso financeiro, tantos benefícios que existem por aí por falta de um certo conhecimento, falta de um certo contato também. Elas acabam não tendo, né, seus direitos garantidos, e aí a gente consegue auxiliar e muda vidas, muda famílias. Essa questão do conhecimento impacta bastante, porque, um exemplo, se essa questão fosse ensinada até nas escolas, a partir ali do ensino médio, muitas pessoas teriam acesso facilmente, não é mesmo? Com certeza. Seria muito importante. Porque são conhecimentos assim básicos, né? Que a gente deveria ter, de direitos que a gente tem. Muitas pessoas não têm nem noção que tem direito a garantir os seus benefícios, né? Dentro do seu seio familiar. E acaba perdendo muito tempo, né? Sem o recurso. E aí, se tivesse esse conhecimento, seria totalmente diferente. Seria totalmente diferente mesmo. E você falou que viu a matéria na faculdade. Me diga aí como é que foi a sua experiência ali na faculdade. Qual matéria foi essa? Direito previdenciário. Direito previdenciário. Direito previdenciário, A gente tinha a introdução à matéria, né, teórica, onde traziam os conhecimentos, né, sobre auxílio-acidente, pensão por morte, aposentadorias, benefícios. E eu me encantei, ainda mais porque eu estava já estagiando no escritório de previdenciário, e esse foi um divisor de águas para mim. Eu tomei a decisão de que era aquilo que eu queria trabalhar. É isso aí. E como foi o estágio? O estágio durou quanto tempo assim? Qual é o nome da doutora mesmo? Isadora Borges. Isadora Borges. Eu estagiei com ela 2 anos, foi bem no período da pandemia, porque eu me formei em 2022, né? Comecei a estagiar com ela em 2020, no escritório aqui, e aí chegavam os casos, eu auxiliava ela, foi ela que me ensinou tudo, na realidade, né? Direito previdenciário me fez ter essa paixão pela previdência. E aí lidar com cada caso, eu ficava cada vez mais apaixonada. Isso aí. E me diz assim, qual foi o caso que você pegou, que mais te chamou a atenção, assim, o mais difícil de todos que você já pegou? Foi meu primeiro caso. Foi meu primeiro caso. Foi uma situação, assim, bem curiosa. Vou explicar assim um pouco. Porque assim, uma cliente minha, ela recebia 2 pensões por morte, certo? Só que hoje não tem como, você só seleciona uma para você escolher a mais benéfica, ou outra. E aí ela recebeu durante todo o período de tempo, né? Ela ficou viúva 2 vezes. E cessou esse benefício dela em 2023. Os 2? Cessou a aposentadoria, chegou uma nota e que ela teria que pagar todo esse valor. E aí o que foi que aconteceu? Eu passei madrugadas estudando
essa situação. A gente teve que voltar, né, na legislação do período em que foi concedido esses benefícios para ela. A gente entrou com recurso administrativo junto com o INSS e conseguimos resgatar, e ela passou a receber, voltou a receber na realidade, né, as suas 2 pensões, porque na época em que foi concedido, podia acumular 2 pensões por morte. Era permitido na época. Na época era permitido, e aí a gente tem que voltar ao fato que foi concedido. Sim. Por quê? Porque ali é um direito garantido dela, um direito adquirido já, entendeu? Então, ele não poderia ter cessado. Então, a lei, ela só, como eu posso falar? Ela se aplica ao fato gerador, ao fato, sim, ao momento sim, em que ocorreu. ao momento que ocorreu, que foi naquela época. Exatamente. Se você teve um direito que foi garantido para você hoje, e aí futuramente essa legislação ela é revogada, ela não pode mais. Sim. Mas no momento em que você recebeu, lhe era garantido. Então, continua recebendo, entendeu? Ele não pode cessar. Interessante. É bom foi um até caso para bem você, curioso. cara ouvinte, que está ouvindo isso, entendeu? Se você teve algum direito que foi suspendido do seu BPC, do seu LOAS, da sua aposentadoria ou até de pensão por morte, não é mesmo? Você pode aqui, ó, mandar suas dúvidas para o número 759-9203-6677, que aqui a nossa advogada Laís vai tirar suas dúvidas. Outra pergunta bastante interessante, de onde vem essa questão do nome BPC e LOAS? O que significa? O que significa? Ó, o BPC, ele significa benefício de prestação continuada. É um benefício assistencial às pessoas que elas não contribuem com o INSS. Porque nem todo mundo tem a carteira assinada, certo? Então, essas pessoas que não contribuem se encaixam aí 2 cenários, vamos dizer assim. O BPC, ele tem para o idoso e para o deficiente. Se a gente comprovar a baixa renda e essa deficiência permanente, a gente consegue garantir esse direito. Na realidade, é um auxílio, né? É uma assistência que o governo dá a essas pessoas que estão impossibilitadas de trabalhar por conta da sua deficiência. E ao idoso também, né, de 65 anos, que ele nunca contribuiu, ou a contribuição dele foi inferior a 15 anos, que hoje é o exigido, ele consegue também ter essa assistência. Ter essa assistência. Eu conheço até um rapaz que ele não trabalhou muito tempo de carteira assinada. Se ele trabalhou muito de carteira assinada na vida dele, foi 2 anos, entendeu? E ele fez 65 anos e conseguiu a aposentadoria dele. Pois é. É isso aí, cenários. graças a Deus. Sempre trabalhou assim, esporadicamente, entendeu? Fazendo bico ali, bico aqui. E é um caso que a gente vê muito, né? Porque, às vezes, essas pessoas tiram o documento até de forma tardia, entendeu? Ficam invisíveis para a sociedade. Sim. Você já percebeu isso nos casos que você pega? Sim, com certeza, com certeza. Agora, um ponto importante a gente citar é que, assim, o BPC ele é diferente da aposentadoria. Porque as pessoas, elas acham que, costumam chamar, né, Sim. de aposentadoria. Mas o BPC é um benefício assistencial. É importante a gente pontuar isso. Ele não lhe garante, né, o 13º e não garante também pensão por morte para os seus dependentes. Que às vezes as pessoas não entendem, mas são benefícios diferentes. Você recebe ali 12 meses um salário mínimo, não é um valor superior, mas se encerra também até o momento em que a pessoa falece. Faleceu, não tem mais direito aos seus descendentes terem ali alguma pensão por morte. Sim. A questão do BPC e do LOAS. Isso. Interessante. BPC Eles e LOAS. recebem 13º? Não. Não recebem. Não, é diferente da aposentadoria. É diferente. Por isso que é importante assim a gente contribuir, né? Sim. Contribuir ali o período. É E interessante aí tem mesmo. direito a receber o 13º. E quais são as diferenças, as especificações de cada um? Da questão da aposentadoria e da questão do BPC, do LOAS, das pensões por morte. Quais são as principais diferenças? Que a gente já viu uma, né? Que não é receber 13º. Isso. Os seus descendentes, no caso aí, né? Seus dependentes, eles ficam desamparados. Porque a aposentadoria, ela garante com que seu cônjuge que ficou, ou algum dependente seu filho menor de idade, ou seu filho deficiente também, se você é aposentado, ou seja, você foi contribuinte do INSS, e você veio a falecer, eles têm a garantia de estar recebendo ali essa pensão por morte. Já o benefício, não, é um benefício seu. Se encerra, você faleceu, encerrou ali. Ele não passa, não se transforma em uma pensão por morte.
entende? Entendo. E essa questão, se a pessoa que recebe BPC e LOAS, ela pode contribuir com o INSS ou com alguma previdência privada? Ou é cortado? Isso aí é um ponto bem sensível. Porque, assim, para você ter a garantia de continuar recebendo BPC, você comprovar a baixa renda, certo? Pode haver uma contribuição, mas a baixa renda, ela precisa ser comprovada. Se você contribui e declara uma renda superior a 1/4 do salário mínimo, né, por pessoa ali na família, você corre o risco de ter o seu benefício encerrado, porque vai entender que você tem condições para sobreviver. Porque o BPC é justamente isso, né? Uma assistência que se é dada para você sobreviver. Porque você não tem recursos, ou não tem condição de trabalhar, ou você já chegou à idade, não consegue mais um trabalho, né, um emprego. Então, o que pondera-se muito é isso, a questão da sua renda. A questão da renda. E você falou que é 1/4 do salário mínimo cada pessoa dentro da casa tem que ter? Isso. Sim. Faz o cálculo, né? Um salário mínimo, calculado ali por pessoa, o limite é 1/4 para a gente fazer o cálculo base para analisar se essa pessoa ela tem direito ou não. Só que existem exceções. O que acontece? Por exemplo, né? Pessoa deficiente. Vou dar esse exemplo. Pessoa deficiente, ela tem altas custas com Sim. medicamentos. Alguém que é um deficiente físico, cadeirante, ou até uma pessoa autista. Exatamente. Tem custo com medicamentos, com tratamentos. E assim, quem lida, quem vive com a pessoa deficiente sabe o quão alta são as despesas com alimentação, que muitas vezes tem que ser alimentação específica, especial. Então, hoje, a justiça, ela já consegue identificar esses gastos que tem e eles podem ser abatidos no cálculo de renda. Então, por isso que é importante a gente juntar, né, todos os documentos. Eu sempre falo isso com os meus clientes. Junta sempre os documentos, porque tem gente que joga fora. Tem gente que joga fora. E aí E acontece muito, viu? Muito isso. Aí você tem uma certa dificuldade, né, para você conseguir uma celeridade nesse processo, justamente por conta disso, porque documentação é tudo. Então, assim, a gente comprovando esses altos gastos que a pessoa tem, a gente ainda assim consegue garantir o benefício. Você deu exemplo, você falou agora há pouco sobre as pessoas, foi servidores públicos que você falou? Concursados. Os concursados. Tem pessoas que são concursadas, recebem um valor até alto, vamos dizer assim, e tem alguma pessoa deficiente em casa. Só que a custa é tão alta, que ela não consegue ali nem sobreviver com o próprio salário. Então, a gente consegue ingressar hoje com o pedido, né, junto com a justiça, comprovar esses altos gastos. E existem casos, assim, de pessoas que conseguem o benefício assistencial. Benefício assistencial. É isso aí, porque os gastos são muito altos, entendeu? A gente mesmo lida hoje com a questão das mães atípicas daqui de Conceição de Jacuípe, das famílias neuroatípicas, entendeu? E a gente vê essa dor, a gente vê como essas pessoas têm um gasto muito alto com suas crianças, entendeu? E muitas vezes o benefício é negado, entendeu? Isso acontece muito. Acontece muito. Dizem que médico do INSS não tem coração, né? É isso aí. É verdade, tem esse dito mesmo. Acontece. Infelizmente, a gente enfrenta muito problema, né? Com médicos despreparados, que a gente vê visivelmente pessoas que têm problemas e ainda assim têm seus benefícios negados. Essa é uma luta muito grande mesmo, porque as mães atípicas, como você falou, já enfrentam assim tantos problemas no dia a dia, né? Quando vai ali buscar uma solução, ainda enfrenta mais problema ainda para conseguir garantir esse benefício, né? Tão desejado. Com certeza. E muitas vezes assim, até alguém que trabalha, eles trabalham de carteira assinada, mas essa questão também impacta, né? Não só do concurso, a questão da carteira assinada, do CNPJ. Sim. Porque assim, hoje como está tudo muito mecanizado, a IA veio para auxiliar muitas coisas, mas a falta de análise humana hoje impacta, né? Tem um grande impacto. E aí muitos pedidos eles vêm sendo indeferidos justamente por conta disso. Na hora de responder todo o questionário, né, acaba dizendo que a pessoa é empregada. E aí no CAD único a renda está mais alta, que no CAD único precisa fazer essa análise da renda, né, junto com as pessoas que residem na casa.
E aí, esse é um fator que impacta diretamente. A falta também do conhecimento, né, faz com que as pessoas não juntem a documentação necessária, não comprovem os seus gastos que têm e acaba também indeferindo. Mas pessoas que são concursadas, pessoas que trabalham com carteira assinada, elas conseguem também esse benefício se tiver um deficiente em casa. Sim, sim. Principalmente casas que tem muita gente, né? Porque a gente sabe que é uma dificuldade para as pessoas conseguirem comprar uma casa. Então, elas normalmente moram dentro da casa dos pais, dos avós. E aí, de repente, a casa está com 6 pessoas para sobreviver com um salário mínimo. Aí é complicado mesmo. Com certeza, com certeza. Isso aí. E me diz uma coisa. Você disse que o seu caso mais difícil foi o seu primeiro caso. Então, já recebeu logo uma bomba, né? E qual foi, assim, o caso mais rápido que você conseguiu resolver, o mais fácil, assim? O mais rápido que eu consegui foi foi um BPC para idoso. Sim. Esse caso é bem curioso também, é dúvida de muitas pessoas. Uma cliente minha, o marido dela é aposentado, ele foi contribuinte, né, se aposentou com 65 anos. Porém, como ela era dependente dele, a família toda achava que ela não tinha direito de receber o benefício. Só que com a reforma da Previdência, né, de 2019, já pode acumular um aposentado e um beneficiário dentro da mesma casa. E aí a gente fez a solicitação, com 20 dias já teve o retorno. E aí com 20 dias começou a receber. Com 20 dias foi aprovada, né, a concessão, e aí no início do mês, no 5º dia útil, ela já passou a receber. Foi graças a Deus. Muito bom, É isso aí, porque às vezes aquele salário é justamente para o idoso, entendeu? E aí, uma coisa que eu também queria ver com você, a gente pode até sanar e dar continuidade até no próximo bloco, que daqui a pouco a gente está entrando para as propagandas. Mas uma coisa que eu acho interessante, porque eu sou estudante de economia, entendeu? Aí eu gosto bastante dessa questão da receita e dos tributos. Como essa questão dos direitos previdenciários impacta no orçamento do governo, assim? Você consegue enxergar isso? Eu preciso que você me pergunte mais diretamente. Vamos lá. Qual é o custo, assim, que alguém que recebe um BPC Loas tem para o governo, assim? Porque eles já não pagam, já não produzem, mas eles gastam. Eles gastam no comércio local, eles contribuem para a renda da cidade, a renda do local onde eles estão inseridos, entendeu? Isso ajuda para ter dignidade. Com certeza, auxilia na economia local, como você mesmo falou, né? Todo mundo paga tributos, todo mundo paga impostos. Sim. Se a gente for no supermercado fazer uma compra básica, a gente está ali já movimentando a economia, porque existe imposto a ser pago. Se você vai abastecer seu carro, sua moto, também você paga impostos, tributos. Tudo que a gente faz hoje envolve, né, o pagamento de impostos e tributos e faz com que a economia ela acabe girando também, né? Sim, então tem esse impacto direto. E hoje, para você ver que as pessoas falam tanto sobre a aposentadoria que dá dignidade a idosos e até pessoas deficientes, mas tem muitas casas assim no Brasil e até aqui na nossa cidade que dependem da aposentadoria do idoso, que dependem do benefício da pessoa deficiente, justamente para conseguir tratar aquela pessoa, tanto para dar dignidade à vida dela. Por exemplo, nem todas as cidades, entendeu? Tem um CRAS que consiga chegar junto das pessoas. Assistir entendeu? diretamente. Assistir diretamente, entendeu? E a gente vê que muitos benefícios até do Bolsa Família, que a gente pode até tratar mais para frente, são cortados justamente por causa dessa questão que agora tem que pesar a criança, né? A criança também tem que estar na escola, salvo engano, é isso? Sim. Eu acho isso bem pertinente, bem importante, porque a gente consegue identificar também uma grande falta escolar. A gente sabe que educação é tudo. Educação muda vidas, muda futuros e destinos. Então, é importante ter essa análise de que a criança está sendo acompanhada, está frequentando o colégio, está frequentando a escola. É um meio também de auxiliar, né, na educação dessas crianças. Sim. Até para a gente conseguir ter uma folga no orçamento mais para frente, porque a educação é transformadora, né? Com certeza. Essa pessoa que está ali se educando, adquirindo conhecimento, no futuro adivinha mais para frente, ela vai conseguir ter uma ascensão social. A renda da família aumenta. Aumenta, com certeza.
E é isso aí, a gente vai dar uma pausa aqui para a entrada dos comerciais, encerramos aqui o primeiro bloco. Vocês ouviram aqui um pouco de Laís, advogada, e daqui a pouco a gente vai voltar para falar mais sobre BPC, sobre LOAS e sobre os direitos previdenciários. Educadora FM 88,5. Alan de Procida. Estamos de volta aqui no nosso segundo bloco, e eu queria perguntar para você que a respeito, queria perguntar a você sobre essa questão do BPC LOAS. A gente estava falando aqui sobre acumular dois dentro de casa, não é mesmo? Então uma pessoa que é deficiente, outra pessoa que esteja passando, por exemplo, por um acidente, ela pode ter esses dois benefícios dentro da mesma residência? Pode sim, porque hoje o BPC ele não faz parte do cálculo de renda da família, visto que é um benefício assistencial. Uma pessoa que tem deficiência já consegue compreender que esse gasto daí é destinado à deficiência da pessoa. Como a gente tinha falado, né, anteriormente, uma pessoa deficiente exige muitos custos, com tratamento, medicamento, alimentação especial. Sim, sim. E o quanto vem de benefício assim para a pessoa de BPC e o do LOAS? O do LOAS e BPC e LOAS é a mesma coisa? BPC, o nome do benefício é BPC LOAS. BPC é a mesma LOAS. coisa, é o mesmo benefício. E é um salário mínimo. O salário mínimo, 1.612, né? Isso, exatamente. Isso aí. Até que hoje em dia a gente não consegue sobreviver só com salário mínimo, né? Exatamente. Ainda mais uma pessoa que é deficiente, então é o mínimo que ela pode receber. Tanto que é o mínimo mesmo, né? Exatamente. E é isso aí. Sabe uma coisa interessante, Laís? O interessante é que amanhã é Dia das Mães, né? Quero mandar um abraço aqui para todas as mães que estão ouvindo o nosso programa, dizer que vocês fazem parte desse programa, fazem parte dessa trajetória. Mandar um abraço também, um beijo muito carinhoso à minha mãe, Procida, que está ouvindo aqui o nosso programa. Está acompanhando lá da casa de minha avó, viu? Mandar um abraço também para minha avó, que é mãe, para as minhas tias, para todas as mulheres da minha família, porque para a gente estar aqui hoje, para a gente ser o que é hoje, passamos por mulheres que ajudaram na nossa formação e contribuíram muito. Então, um abraço para todas vocês, e é isso aí. Quer mandar algum abraço? Quero mandar um abraço à minha mãe também, minhas tias, que foram como mães para mim, minha avó, minha sogra também. Abraço a todas. Um abraço. E a gente já tem áudio de um ouvinte, viu? Um ouvinte que está com dúvida aqui. Salvo engano, o nome dele é Dino Motoboy. Então vamos ouvir o áudio aqui do nosso ouvinte. Uma coisa antes de eu botar o áudio. Tu é advogado, né? Isso. E pode passar o áudio falando que pode pedir o número? Não, essa isso. parte não. E agora? Bota só a Porque porta. eles não deixam, não. Eles aí tomou uma multa uma vez por causa disso. Então, É, peraí. pode- Só Gente, falam o que é e não é. passa o áudio, não. Vá. E aqui o áudio a gente acabou de ouvir, Dino pedindo informações que ele está com a irmã que está com problema no braço e na perna, entendeu? Aí a gente queria saber se essa irmã, como é que faz para ela conseguir o direito, como faz para ela conseguir essa questão. Ó, a primeira coisa que a gente precisa avaliar é se ela é empregada. Ela Sim. trabalha de carteira assinada, é uma contribuinte do INSS. Se sim, a gente vai fazer a solicitação de um auxílio-doença, né, que hoje é chamado de aposentadoria por incapacidade temporária, porque ela consegue estar recebendo afastada, mas está impossibilitada do trabalho. Porém, se for uma deficiência, um problema mesmo permanente, a gente conseguir comprovar isso por meio de documentação médica, aí ela pode receber o BPC LOAS, se ela não trabalha de carteira assinada. Então, tem duas vias aí. Sim, sim. E se ela trabalhar de carteira assinada, ela vai receber o do INSS. Isso, o famoso auxílio-doença. Auxílio-doença. Esse auxílio-doença é o salário mínimo. Não, é o salário da pessoa. Ah, É o salário da pessoa, recebe, interessante. fica afastado. Sim. Aí depende, né, o percentual que a pessoa vai receber. O percentual ele muda de acordo com a situação. Por isso que a gente precisa analisar cada situação. Porque, por exemplo, se for um auxílio-doença acidentário, aí é um percentual do salário. Se for auxílio-doença mesmo por algum problema de saúde, seria outro percentual. Aí é como eu costumo dizer, cada caso Depende. é um caso, né? Depende. E é bastante interessante isso, porque às vezes a gente pensa que vai receber um salário mínimo. Aí a pessoa que, por exemplo, um pai de família que se acidentou, trabalhava na construção civil, um exemplo, ele recebia 3 mil.
ver que vai receber um salário mínimo e ainda ficar dentro de casa com os custos da medicação. É um susto, né? É um susto, às vezes fica de cabelo branco. E eu tenho uma situação dessa no escritório, só que olha o que aconteceu. Por isso que é importante sempre a gente se manter familiarizado ou procurar ajuda de um especialista mesmo na área. Isso é muito importante. Por quê? Um cliente meu, ele é de São Paulo, inclusive. Ele sofreu um acidente, só que os códigos, como eu acabei de dizer, são diferentes. Se você sofre um acidente, você recebe um percentual. Mas se você está com alguma doença, você recebe outro percentual. Isso acaba variando. E aí ele sofreu um acidente, só que a carta de concessão do benefício foi de um auxílio-doença comum. E não de auxílio-doença acidentário, porque ele tem direito a receber 90% do salário dele. Ele recebeu menos, recebeu 60%. E aí a gente está com essa requisição, junto com o INSS, para resgatar esses valores que não foram pagos, que você tem direito também de resgatar esses valores que não foram pagos, porque foi uma concessão indevida, ele não avaliou o pedido de modo correto, e a gente está fazendo solicitação, e pela troca desse benefício, para ele passar a receber 90%. Sim. Aí ele vai receber os outros 20% que ele não recebeu. Isso. A gente pede essa correção monetária de todo esse valor. E aí, Isso é bem interessante você analisar, né? Porque chega a carta de concessão, aí as pessoas não entendem muito bem o que significa, mas é interessante a gente ver o código, a gente ver a descrição. Se você sofreu um acidente, você tem direito a receber um valor superior do que outra doença. Qual seria outra doença? Por exemplo, você está com alguma lesão na coluna, não foi decorrente de um acidente de trabalho. Entende? Aí a gente junta a documentação e você consegue um percentual maior. Então, quando é acidente de trabalho, o percentual é maior. Isso, o código acaba sendo diferente, o percentual é maior. Sim. E quando, por exemplo, a pessoa está voltando do trabalho ou está indo em direção do trabalho, se configura como um trajeto de trabalho e pode entrar nessa questão? Hoje não mais. Mas, assim, se a gente conseguir comprovar que foi na atuação, no horário de trabalho, para alguma atividade da empresa, a gente consegue pegar alguma brecha na justiça, na legislação e fazer essa aplicação. Principalmente mas deslocamento não. Deslocamento não, mas principalmente quem trabalha viajando, né? Sim. Motorista de ônibus, Exatamente. de van. Tá na atuação do trabalho. Tá na atuação do trabalho, deixa eu ver outro. Caminhoneiro também, né? Sim. Que trabalha para a empresa. E muitos caminhoneiros têm lesão na coluna, porque ficam corcunda dirigindo aí. O tempo todo. Ficar muito tempo sentado também acaba trazendo lesões. Sim. No fêmur, na coluna, no pescoço. E você já fez algum processo direcionado para uma empresa para conseguir um benefício? Para a empresa, não. Eu trabalho diretamente mesmo com os empregadores. Os empregadores. Eu fico no outro polo. E eu também vi uma vez, mais ou menos bem nessa área que você trabalha, só que o advogado ele trabalhava especificamente para os seguranças, entendeu? Ele conseguia a aposentadoria dos seguranças, porque muitos seguranças eles trabalham mais de 12 horas por dia, entendeu? Sim. E é uma atividade considerada com um grau de periculosidade. Né? Então ele vai se encaixar em uma aposentadoria especial. Sim. Acaba sendo diferente, porque a aposentadoria especial você consegue se aposentar antes do tempo. Mas para isso é necessário guardar os PPP que a empresa pede, que é o perfil psicográfico de periculosidade. E aí lá conta os pontos, né? Aí para você fazer o cálculo, precisa desses pontos, que a empresa mesmo diz qual é o seu grau de periculosidade. Aí o que? A aposentadoria especial, ela é a partir de 55 anos. Porque é uma pessoa que trabalhou durante a vida toda correndo perigo. Ou insalubridade também acaba se encaixando. Insalubridade, que trabalha com agentes químicos, né? Exatamente. Hoje até as pessoas mesmo, os zeladores que eles trabalham em locais de grande movimento, já considera também um trabalho insalubre. E uma questão dessa é bastante interessante, porque a gente sabe como é que funciona a famosa aqui no ditado popular, né? A maracutaia. Quem trabalha como auxiliar de limpeza tem direito a essa questão da insalubridade, até da aposentadoria com salário de quem trabalha mesmo, tá lá a carteira assinada. Insalubridade, zelador, isso e aquilo outro, tem o mesmo benefício por ser e pela carteira estar assinada como essa questão de auxiliar de limpeza não recebe?
É isso, vai depender da situação. Da Por situação. exemplo, do contexto que ele está trabalhando. Se ele trabalha em um local onde o banheiro tem movimento de muitas pessoas, aí a gente sabe que o risco é muito maior, é um ambiente mais propenso a mais doenças, bactérias e afins. Aí hoje é reconhecido a insalubridade para essas pessoas. Eles podem receber agora adicional de salubridade, se encaixam também. Mas se é zelador de uma empresa pequena, que não tem tanta movimentação assim, ele não se encaixa. Aí a gente precisa avaliar cada caso específico, entendeu? Mas se já um local de muito movimento de pessoas, os tribunais eles já estão considerando também. Sim, sim. Um fato também interessante que, até quando eu disse que eu ia entrevistar uma advogada aqui no nosso programa, me perguntaram: Alan, pergunte a ela essa questão dos concursados. Como é que funciona? Porque, por exemplo, professores, eles, quando se aposentam, às vezes a lei que se aposentou é diferente da lei atual, aí pode ter um corte no salário, pode ter direito a um percentual maior no salário. Como é que funciona essa questão da previdência para os concursados e principalmente para quem recebe até mais de 5 mil, né? Que já entra no imposto de renda. É porque assim, como você mesmo acabou de falar, são situações diferentes. Eles não são pela Previdência. É um regime próprio, entende? Um ponto muito importante dos professores que tem é porque quando vai fazer o cálculo no INSS, acaba aposentando eles com um percentual inferior. Aí por isso que é importante a gente fazer esse cálculo previdenciário, que aí a gente consegue resgatar um valor e conseguir até mesmo o teto para eles, para a aposentadoria não ter tanta perda, entende? Sim. Porque assim, o sistema é muito falho, muito falho. Tem informações que faltam, por isso que é interessante a gente estar analisando sempre o nosso CNIS, lá no próprio INSS, para você verificar se o salário está correto, verificar se o seu tempo de contribuição está correto, se está faltando alguma coisa. Porque a gente só veio conseguir mesmo automatizar as coisas a partir de agora, né, depois da pandemia. Antes todo mundo ia resolver aonde? Diretamente no INSS. Diretamente. Era tudo papelada. Então, professor sofre muito com isso. Vai fazer a solicitação da aposentadoria, acaba se aposentando com um valor bem inferior. Um valor bem inferior. Aí a gente conseguindo pegar, né, todas as contribuições, toda a folha de pagamento, a gente consegue fazer, né, um planejamento previdenciário, um cálculo, para conseguir uma aposentadoria muito mais benéfica para os professores. Sim, sim, porque normalmente eles se aposentam com 60% do salário só. Exatamente. E os outros 40% se perdem, porque o professor... Só vai crescendo 2% por ano, 2% por ano. 2% por ano. Porque normalmente o professor, quando se aposenta, corta muita coisa, por exemplo, até dos trabalhadores também, essa questão do vale transporte é cortado, entendeu? Acho que vale alimentação também, né? Também corta. Também corta. Porque essas gratificações eles não consideram no cálculo da renda. Consideram, porque é mais ajuda de custo para se deslocar e para ter a possibilidade de trabalhar perfeitamente. Exatamente. É, É a profissão mais importante, né? Deveria ser sim, mais reconhecida. mais reconhecida. Eu estou aqui com uma pergunta que uma das mães atípicas me mandou. Quais são os tipos mais comuns atualmente e de aposentadoria? E quem já contribuiu pouco ainda pode conseguir algum benefício? Acho que a gente já respondeu, mas vamos responder de novo. Vamos lá, os tipos mais comuns de aposentadoria. A gente tem hoje a aposentadoria rural, né, que são para as pessoas que trabalharam na roça, trabalham em regime de economia familiar, né, conseguem a aposentadoria, mulher 55 anos, homem 60. Temos a aposentadoria comum, né, que as mulheres de 62, homem 65. Qual foi a outra pergunta? A outra pergunta é a respeito de quem já contribuiu pouco ainda pode conseguir algum benefício? Sim, foi o exemplo que a gente tratou logo de primeira, né? Tem Sim. pessoas que contribuem, mas depois trabalham avulso, porque não conseguem se ingressar mais no mercado de trabalho. E aí, quando elas fazem 65 anos, baixa a renda, a gente consegue pedir o BPC Loas. BPC Loas. A gente consegue fazer essa solicitação. E a aposentadoria dos trabalhadores rurais não é pelo BPC Loas, é a aposentadoria mesmo pelo INSS, Isso, certo? é aposentadoria pelo INSS. Porque a pessoa que trabalha no rural, ela é contribuinte também. Por mais que não seja uma contribuinte de pagar ali aquele boleto mensal, pagar aquela taxa mensal, como as outras pessoas
elas costumam fazer o pagamento, né? Os empregadores pagam, ou até aqueles contribuintes individuais, eles pagam a guia. Eles estão contribuindo também com o seu serviço. Hoje já é reconhecida, né? Então, como é que a gente faz para aposentar? É a grande pergunta. É a grande pergunta. Como é que a gente faz para aposentar? A gente consegue juntar todas as suas documentações que comprovem o seu vínculo rural. Quais seriam, doutora, essas documentações? Seu comprovante de residência, hoje, que tem lá, Zona Rural, é um documento de comprovação. Seu título de eleitor em colégio rural é um documento de comprovação. Os comprovantes, quando você vai lá na venda e faz a compra, né, de semente de alface, semente de coentro, cebolinha e afins. Ferramentas também, né? Das ferramentas, exatamente. São todos documentos de comprovação. A gente consegue comprovar o seu vínculo dessa forma. E também, né, caso a gente faça um pedido desse na justiça, prova testemunhal. Mas prova testemunhal, só por si só, não vale. A gente precisa também dessas provas materiais, que são esses comprovantes. Mas certidão de nascimento, né, quando a gente olha ali a certidão de nascimento, pergunta qual é a profissão do pai, da mãe. Aí muitas pessoas colocam, né, que é agricultor, lavrador. Todas as documentações são comprovantes. Sim. E, por exemplo, alguém que se aposentou com outra profissão. Aí depois de algum tempo começou a trabalhar no campo, algo que é muito difícil, né? Mas pode acontecer até na questão dos feirantes. Entendeu? Começou a vender verdura na feira. Aí se configura como, na questão da aposentadoria rural, o feirante que faz a venda. Mas se ele já é aposentado? Ele já é aposentado. Ele pode receber? Aí não acumula não. Aí não acumula não. Mas assim, por exemplo, já é aposentado. O marido trabalha na feira. Sim. Certo? Veio a falecer. Ela pode receber a pensão por morte dele e pode continuar recebendo a sua aposentadoria. Mas acumular essas duas aposentadorias, não. As únicas aposentadorias que a gente consegue acumular é uma, por exemplo, do INSS e outra aposentadoria privada, se você paga por fora. Sim. Aí você consegue acumular. Mas do INSS, juntar, por exemplo, uma aposentadoria rural e outra aposentadoria a comum por idade, não. Não. Então, cada um é separado. Exatamente. Sim. E o feirante, se, por exemplo, ele só vende as verduras. Outra pessoa produz, vamos dizer que o filho produz. E a pessoa mais velha ali, ou então vice-versa, o pai e a mãe produz na roça, eles vendem na feira. Eles têm direito nessa questão de contribuição. Na contribuição, eles têm na questão da aposentadoria. Rural? Sim. Não, porque ele tem que exercer essa atividade rural. Se, por exemplo, ele vende em uma feira rural, aí a gente pode, né, juntar ali os artifícios para comprovar. Sim. Mas se ele não bota mesmo a mão na massa rural, não, ele é só mesmo um comerciante. Porque hoje é muito assim, existem essas feiras urbanas, não é isso? Nossa feira aqui mesmo na nossa cidade é uma feira urbana, não é uma feira rural. Dentro da cidade. Mas se ele trabalha na zona rural, o que a gente divide, o que a gente consegue identificar é isso. É trabalhar na zona rural, do atuante. Por exemplo, o pai planta, mas ele faz parte da colheita, ou senão ele faz parte da separação, entendeu? Das hortaliças, que é o caso na nossa cidade, né? Separação das hortaliças, trabalha ali ativamente, é considerada assim uma atividade rural. Mas só o ato de vender, não. Só o ato de vender, não. E, por exemplo, o jovem ali, que ele já está ali engajado com o pai, aí posteriormente ele faz uma faculdade, vai trabalhar, vamos dizer, com fé em Deus, o jovem sai da roça, vai ser advogado, vai ser médico, como essas histórias que acontecem tão emocionantes para que a gente vê na televisão e até nas redes sociais. Ele tem direito de incluir na aposentadoria dele o tempo que ele ficou trabalhando ali na roça? Consegue sim, consegue. Hoje é reconhecido o que chama de regime de economia familiar. Então, desde o período que você é criança e que você auxilia os seus pais, é um período que ele é também contabilizado. A gente juntando as documentações para poder comprovar isso, a gente pode juntar. E chama de aposentadoria híbrida, que é quando a gente junta o período rural com o período urbano. A gente consegue juntar esses tempos. E o valor é o mesmo que recebe? Aí, no caso, vai variar, porque teve contribuição. Aí depende do percentual da contribuição que você fez. Aí a gente precisa fazer o cálculo previdenciário. Sim, aí no caso. Mas a aposentadoria rural, se você não
não contribui com o sindicato. Geralmente costuma ser mesmo somente um salário mínimo. Mas se você contribui com o sindicato, você comprova ali sua renda, se você é um grande produtor rural, a gente consegue aumentar um pouco esse valor. Interessante. E é isso aí. E a gente está aqui se aproximando do fim do segundo bloco. Daqui a pouco a gente vai voltar mais para falar também sobre essa questão do CNPJ e da aposentadoria do BPC Luas, como isso impacta. E é isso aí, e voltamos daqui a pouquinho. Educadora FM. 88,5. Comercial Agrícola Andrade. Cida. É hora de bate-papo. Agora é de frente com Alain de Procida. E voltamos aqui da pausa que a gente fez para o Merchan, porque sem o Merchan, né, nada acontece. Vocês ouviram a música que vocês ouviram aqui agora? A música do Fofoca Berimbau. E eu quero ler aqui uma carta que eles deixaram aqui para a gente ler em homenagem aos seus 15 mil inscritos. É isso mesmo. Fofoca Berimbau acaba hoje de alcançar a marca de 15 mil seguidores. Cada número aqui representa confiança, apoio e conexão com vocês que acompanham cada cobertura, cada evento e cada notícia. Seguimos firmes, levando a informação com identidade e presença. Isso é só o começo. Gratidão a cada seguidor que faz parte dessa caminhada. Vamos muito mais longe junto com vocês. É isso aí, Fofoca Berimbau acaba de completar 15 mil seguidores, é isso mesmo, viu? Uma página que está aí balançando a questão da mídia aqui na nossa cidade, está entrando com a divulgação massiva. E é isso aí, vamos continuar juntos, vamos continuar aqui sendo parceiros do programa Tudo Importa e de Alain de Procida também. E agora a gente vai voltar aqui ao nosso assunto, né? Falando um pouco aqui sobre essa questão do BPC, do LOAS e dos direitos previdenciários. E sabe qual é o bom? A gente acabou de receber aqui o áudio de um ouvinte, entendeu? Então vamos ouvir aqui para ver qual a dúvida desse ouvinte. Boa tarde, aqui é um ouvinte que está falando. Se a pessoa tiver um esposo, mora junto, não é casado no papel não, mora só junto há uns 20 anos, ele é aposentado. Aí se ele chegar a falecer, fica para ela o benefício ou não? Sim, ele sendo aposentado, a gente consegue entrar com um reconhecimento dessa união estável, porque por mais que eles não sejam casados no papel, eles têm uma união estável, né, que é pública, é duradoura. A gente consegue comprovar e essa esposa dele receber a pensão por morte, sim. A gente tem vários cenários similares no escritório, inclusive, agora precisa seguir esse passo, né? A gente precisa primeiro reconhecer a união estável para fazer depois a solicitação da pensão por morte. Sim, sim. Essa questão da pensão por morte é bastante delicada, né? Porque muita gente às vezes até esquece de correr atrás justamente por causa do luto, entendeu? Aí passa ali um mês de luto, 2 meses, e a partir do terceiro já vai esquecendo essa questão do dinheiro, e às vezes e quando não acontece isso, é 880. Ou a pessoa fica de forma desamparada, sem saber o que vai acontecer, sem saber como vai se tratar. Por exemplo, eu conheço uma família em que a idosa faleceu, entendeu? E eles tinham um deficiente na família que tinha a questão da esquizofrenia. Não podia trabalhar porque tinha os surtos de esquizofrenia, entendeu? Então eu gostaria de saber como é que ficaria essa pessoa. Essa pessoa poderia continuar recebendo a aposentadoria da idosa? Se ele for um dependente dessa idosa e a gente conseguir comprovar isso, ele começa a receber sim essa pensão por morte, mas a gente precisa comprovar essa qualidade dele de dependente. Como você falou que ele é esquizofrênico, muitas vezes o grau dele é muito alto, afeta totalmente a vida, o psíquico. Ele fica realmente impossibilitado de socializar, impossibilitado de trabalhar. Então, a gente conseguindo comprovar essa qualidade dele de dependente, nós conseguimos fazer solicitação para pensão por morte, para ele receber. Isso porque fica até difícil às vezes, né, de conseguir algum trabalho, alguma coisa do tipo, e sem tomar medicação, porque muitas vezes essas pessoas não entendem que precisam da medicação, entendeu? E aí fica muito complicado de arranjar um trabalho, fica muito dependente e fica desamparado até quando os pais morrem, entendeu? Alguns vão até para as ruas e ficam em situação de calamidade. Por isso que é importante a família se manter informada, né, procurar sempre um auxílio profissional para poder auxiliar. Porque, assim, é uma situação que é simples de se resolver? Não é simples. A gente precisa
demonstrar o grau da deficiência, o grau da doença. A gente precisa comprovar que ele era dependente do falecido para a gente entrar com essa solicitação. Sanando todos esses requisitos, a gente entra com o processo e consegue sim essa concessão da pensão por morte. Sim, sim. E a família, ela precisaria de uma questão de procuração, essas coisas para dar entrada? Ou vendo que a justiça já vendo que essa pessoa é incapacitada, que ela não consegue digerir informações, a família já consegue dar continuidade? No caso, dependendo do grau, ele precisa ser curatelado. Precisa ir de uma curatela, porque a pessoa muitas vezes não consegue responder por si, né? Por exemplo, tem casos, eu tenho um caso mesmo, de uma pessoa que tem uma depressão profunda, ela não consegue nem falar o grau que chegou a depressão, os remédios muito fortes que toma. Aí, para a gente conseguir a pensão por morte dessa pessoa, precisamos de uma curatela, de uma pessoa para responder por ele. Mesmo eu como advogada, né, nesse processo, que aí é essencial, precisa de um curador para poder responder por essa pessoa. Aí, dependendo do grau, precisa sim. Sim, sim. E essa questão, por exemplo, dos agente comunitário, agentes sociais que a gente tem, né? Que vão ali, faz visita, eles vendo essa situação, eles podem, tendo o cargo deles, interferir, procurar um escritório de advocacia especializado para ela entrar em algum benefício para essas pessoas? Podem sim prestar esse auxílio. Né? Nós mesmos, como humanos, a gente vê a situação do outro, a gente tende, né, a querer ajudar. Tem muitas pessoas que passam por dificuldade, porque, assim, para a gente viver hoje, a gente precisa de recursos. Sim, Né? precisa Essas pessoas ficam muito desamparadas. Muitas vezes, aquele familiar que vem a falecer era o único que cuidava. E aí a família vai seguir sua vida, abandona. Muitas vezes quem consegue identificar mesmo é só um vizinho, um amigo da família que era próximo, o agente comunitário, como você falou. E aí é super importante a gente ter esse olhar humano e sensível, né? E procurar um auxílio. Sim, com certeza. E voltando nessa questão das doenças mentais, tem as doenças mentais e tem as doenças físicas. Sim. Quais são os tipos de doenças, assim, que são concedidos o benefício do BPC-LUAS ou até a aposentadoria? Temos aí uma gama de deficiências, né? Tanto mentais quanto físicas, como você falou. Mas o ponto, assim, crucial para a gente saber definir, poxa, esse aqui é um benefício que a gente vai conseguir fazer uma solicitação, é a incapacidade para o trabalho. É um problema que incapacita de trabalhar, se sim, a gente consegue entrar com essa requisição. Porque muitas vezes, como eu dei o exemplo de depressão, é qualquer grau de depressão? Não. É uma depressão que a pessoa ela não consegue trabalhar, é uma depressão que a pessoa ela toma medicamentos tão fortes que muitas vezes não consegue nem se comunicar. Quem convive com uma pessoa em um quadro desse sabe como é. Então, ela está ali impossibilitada mesmo do trabalho. A gente consegue fazer requisição e eu tenho vários casos mesmo de pessoas que a gente conseguiu. Pessoas com doenças físicas, doenças no joelho, doenças na coluna, que tem ocorrido bastante, nos ombros, nas mãos, qualquer tipo de doença que você for imaginar, até mesmo hoje diabetes, a gente consegue entrar com requisição, mas precisa ser uma diabetes que não incapacite. Tem a diabetes mellitus hoje, onde a pessoa fica com uma magreza extrema, não consegue se locomover, se vai, anda assim 100 metros, tem casos de pessoas que passam mal, não conseguem por conta da diabetes que fica descontrolada. Então, a pessoa que está incapacitada aí a trabalhar, a gente consegue entrar com essa requisição. Mas a pergunta que você sempre deve se fazer é: essa doença incapacita a pessoa ao trabalho? Ela não está conseguindo trabalhar por conta disso? Aí a gente consegue fazer essa solicitação. E essa questão também do trabalho, né? Porque, por exemplo, a aposentadoria pelo problema no joelho, entendeu? Incapacita ela de trabalhar em pé, mas ela pode trabalhar sentada. Tem uma diferenciação? Tem. Mas, assim, o ponto que a gente precisa observar e que sempre conta muito. Ela pode trabalhar sentada, sim, mas é uma pessoa que trabalhou, 10, 15 anos em somente uma função. Para a gente conseguir relocar essa pessoa para outra função, aí a gente precisa de um curso de reabilitação que o próprio INSS muitas vezes ele fornece para a gente conseguir migrar.
até então que ela fique fora do mercado de trabalho, o INSS ele ampara, sim, essas pessoas. Porque às vezes a pessoa não consegue trabalhar em pé ou até dirigir, né? Que é o problema de muitos caminhoneiros, de muitos profissionais que trabalham sendo motorista por causa da coluna, Sim. questão da ergonomia, por causa do tornozelo, o joelho, mas consegue trabalhar sentado no escritório ou até no computador, entendeu? Sim. Com Mas casa- a pauta que entra aí justamente é essa pessoa trabalha a vida inteira nessa função. Não é mais um jovem Não é mais que um a gente jovem. consegue colocar em outras funções. A gente consegue requisitar esse benefício com essa defesa, montando essa defesa. É uma pessoa que não vai mais conseguir reingressar. A gente sabe hoje o mercado de trabalho é muito exigente. Exige muitas Sim. funções, exige muito conhecimento seu, muitas formações. Uma pessoa que está há 20 anos no mercado sendo motorista de caminhão, para a gente colocar ele dentro do escritório, a gente sabe que esse é um cenário muito improvável. A exigência é diferente, né? Exatamente. Tanto de uma área, tanto para outra, e muitas vezes ela não consegue se adaptar. Exatamente. O ponto é justamente esse. Aí a gente consegue entrar com essa justificativa. Essa questão dos cursos que o INSS disponibiliza de capacitação, como é que funciona? Quando uma pessoa ela recebe ele foi acidentado. Eu vou trabalhar com exemplos porque eu acho que fica mais fácil para a gente compreender. A pessoa foi acidentada, ficou com dano permanente, certo? Sofreu um acidente, não consegue mais se movimentar o seu braço direito, por exemplo, e ele era motorista de ônibus a vida inteira. O que é que a gente faz? Entra com essa solicitação, né? A pessoa começa a receber a sua aposentadoria por incapacidade. E o INSS, para ingressar ele novamente, disponibiliza esses cursos mesmo para realocar as pessoas. Aí muitas vezes consegue direcionar ele a uma função de porteiro, de secretário, entendeu? Ele não exerce mais a antiga função, mas consegue reabilitar ele para outra. Até porque muitas pessoas, essa questão do trabalho é muito dignificante, Sim. entendeu? Muito impactante na vida. A pessoa que passou a vida toda trabalhando não quer ficar em casa Ativa, parado, né? entendeu? Tem gente que fica depressivo, deprimido. Você fica em casa com tempo ocioso, tem pessoas que não conseguem mesmo. Sim, E aí, procuram qualquer coisa para fazer. qualquer coisa. É por isso que é muito importante isso é bastante interessante. A gente está falando muito aqui de acidente, e eu lembrei de um ponto que é importante também a gente citar, que muitas pessoas não têm conhecimento, do auxílio acidente. O auxílio acidente é um auxílio indenizatório que a pessoa recebe durante todo o tempo, né, até se aposentar. Quando ela sofre um acidente, fica com dano permanente. Por exemplo, tem pessoas que sofreram acidente e perderam seus dedos, perderam algum membro, ou ficou com dano permanente mesmo, perdeu a mobilidade dos braços ou de alguma perna, ela tem direito a receber o auxílio acidente também. E se for, por exemplo, na questão da BR, nas BRs desse Brasil, a questão do DPVAT, como é que funciona? Porque eu me lembro que quando as pessoas se acidentam dentro da BR, elas têm direito a um auxílio que vem do DPVAT, correto? Isso, só que o DPVAT encerrou. Encerrou, né? Encerrou mais ou menos em 22, se eu não me engano. 2022, mais ou menos isso. Encerrou aí. Né? Encerrou. Aí essas pessoas recebiam, né? Aí agora elas recebem o auxílio acidente, se ficou com algum dano permanente, Sim. auxílio acidente. Ou se aposenta, aposentadoria por incapacidade permanente também. A gente Sim. consegue comprovar. E é outro fator também que eu quero tocar, que a gente está rodeando e já falou um pouco no primeiro bloco, já falou um pouco no segundo. É interessante também a gente tocar a questão do CNPJ, entendeu? Essa pessoa que, por exemplo, sofreu um acidente, ela tem esse CNPJ de MEI, ela trabalhava ali no circuito, um exemplo, no circuito de carnaval e sofreu um acidente porque estava trabalhando. Ela tem o direito ali, ela era ser MEI, correto? Sim, correto. É contribuinte, tem direito a receber ali o seu auxílio acidente, seu auxílio doença, aos auxílios e aos benefícios que tem no INSS, tem direito a receber. Tem direito a receber todos, então. Tem. MEI é contribuinte. MEI é contribuinte. E a importância de estar pagando também é porque você tem essa segurança que muitas vezes o BPC não lhe fornece. Sim. Se você paga ali aquela taxa, que a taxa do MEI, a gente sabe que é bem inferior, né? A contribuição individual.
você está seguro, porque você consegue, né? As mulheres que ficaram gestantes, elas conseguem fazer a solicitação do salário maternidade, a gente consegue fazer a solicitação de um auxílio-doença, uma aposentadoria por incapacidade, a gente consegue sim. Por essa incapacidade. Muitas vezes as pessoas também querem fazer os dois, né? Querem contribuir para o MEI recebendo BPC Luas. É permitido? Para a gente contribuir com o MEI, a gente precisa declarar uma renda, certo? E um dos fatores que a gente, inclusive, comentou, né, nos outros blocos, para a concessão do benefício é a baixa renda. Hoje o sistema ele é todo cruzado. Você pode até receber algum tempo indevidamente, mas depois isso pode gerar um problema para você, porque o INSS pode entender que você agiu de má fé e solicitar todos esses valores, porque a sua renda que você declarou na abertura de um MEI, de um CNPJ, é uma renda que não comporta você estar recebendo esse benefício. Então, aí não tem como casar. Aí não tem como casar, mas, por exemplo, se a pessoa se aposentou por contribuição em INSS, ela pode abrir o CNPJ dela, né? Pode sim. É bom que já é uma renda a mais, né? Com certeza. Isso aí. E muitos idosos fazem isso, né? Eles se aposentam, mas querem Continuar continuar trabalhando, né? aumentar a renda, né? Tá Sim, com a sim. mente ali mais ativa, abrem MEI, CNPJ, voltam a trabalhar ali mais Voltam a tranquilo, trabalhar mais tranquilo, estão né? Que não tem trabalhando. tanta aquela cobrança que Aquela fica. responsabilidade. A maioria dos filhos já cresceu, né? Já até saíram de casa, É verdade. aí ficam mais tranquilos. E agora a gente tem um áudio aqui de um dos nossos ouvintes, vamos ouvir. Boa tarde. Boa tarde, Alan. Boa tarde, E a mãe? Laís. É um prazer imenso estar ouvindo esse programa de hoje tão esclarecedor para Aí o tantas Tom Alves que mandou foi. pessoas. Maravilha. Maravilha, ó, que coisa boa. Então minha família está acompanhando, estão Ficamos gostando do felizes programa. com esse E é feedback. isso aí. Também mandaram aqui um abraço para você, Laís, que você é sobrinha de Ailton Móveis. Isso, meu Sim, tio. ele mandou um abraço aqui, disse que está acompanhando o programa e acompanhando, né? Tudo que a gente está falando aqui. Que legal. sobre- Beijo, meu tio. É isso aí. Então, vamos dar continuidade aqui, né? Essa questão também do CNPJ é bastante interessante, porque às vezes, não só CNPJ, né? Às vezes a pessoa está ali trabalhando e quer investir na renda privada. E a renda privada ali não mexe na questão da aposentadoria dela, correto? Não. Porque assim são garantias, direito adquirido. Está Sim. contribuindo, ele vai ter a garantia, né, da sua aposentadoria por contribuição do INSS. E também tem a questão da privada. Da Ele privada. está trabalhando, está investindo ali para ele estar recebendo 2 aposentadorias. Está fazendo um ótimo planejamento para o seu futuro. Né? Que se todo mundo tivesse esse recurso, né, quem tem é interessante. Porque aí tá seguro. Tá seguro, tá Recebendo com as 2 fontes de aposentadorias, renda, né? Exatamente. É isso aí. Chega a idade só para descansar. E, por exemplo, o BPC Luas, a pessoa que recebe o BPC Luas, ela pode investir em previdência privada? Aí que entra a questão. Aí Porque, que entra a questão. para a gente investir na previdência privada, você tem que comprovar também uma renda. Isso você tem que dizer sobre qual percentual você quer investir. Aí entende-se que você recebe esse valor mensal. Quando você está solicitando, você tem o BPC, é porque o sistema considerou que você é baixa renda e você comprovou isso. Aí entra as incongruências, né? Divergências. Como é que você está fazendo uma contribuição sobre X valor e você está recebendo um benefício assistencial porque você é baixa renda? Aí acaba cruzando essas informações no próprio sistema, porque hoje a Receita Federal tem todos os seus dados. Então é muito perigoso você fazer isso, porque eles podem compreender que você está fraudando o sistema e aí você receber duras penas, né? Sim, tem que devolver o Existem dinheiro casos de todo. devolver o dinheiro todo, solicitar a devolução do valor. E aí a pessoa que muitas vezes já gastou esse dinheiro Faz o quê? faz o quê? Pois Tem é. como suspender o pagamento disso? Dizer que não tem como pagar a pessoa? Que a pessoa usou aquele dinheiro para se manter viva, comprar alimentação, essas coisas, não tem como pagar? Aí só se a gente entrasse aí numa defesa Numa de defesa. boa fé, né? Mas se essa pessoa
entrou com essa contribuição da Previdência Sim. Privada, declarando que recebe X valor, aí é a sua palavra contra a sua própria palavra. Ela vai ter que devolver o dinheiro todo. Exatamente, vai ter que devolver os valores. É complicado, viu? Às vezes vai ter que vender algum imóvel, entendeu? Vender até a casa para pagar Exatamente, um acontece valor muito. alto. Acontece Um muito, né? bem, Oi. uma moto, um carro. Oi. Já pegou um caso assim parecido? Não. Graças a Deus Graças não. a Deus não. Graças a Deus não. Meus clientes, eles pensam bem assim, quando vão ainda fazer. bem É que- importante a gente avaliar, né, o que a gente está fazendo, porque às vezes a gente não está agindo assim de má fé, mas a gente precisa raciocinar, né? Poxa, eu estou recebendo aqui um benefício assistencial. Realmente o valor que você vai tirar ali para você contribuir, para você ter uma maior segurança, mas não faz sentido a gente estar recebendo um benefício assistencial e contribuir com a previdência privada. Aí vai ser muito mais difícil depois você conseguir solicitar novamente esse benefício, porque uma vez no sistema, sempre no sistema. Uma vez no sistema, sempre no sistema. E Laís, a gente vai se aproximar cada vez agora para o último bloco, entendeu? Então vamos dar uma pausa aqui para a entrada dos comerciais e daqui a pouco a gente vai entrar no último bloco. Mas antes de entrar no último bloco, quero te perguntar, escolha uma música para ser tocada nesse último bloco. Eu vou dar um tempo para você pensar e falar no começo do próximo bloco, Tá pode certo, ser? combinado. Educadora FM. 88,1. Escolher a música de mãe, né? É hora de bate-papo. Agora é De Frente com Alain de Pro. Siga. E estamos aqui chegando no último bloco do nosso programa. E queria fazer uma pergunta para você, uma pergunta de algumas pessoas que me mandaram para mim. Qual é a importância de um laudo extremamente detalhado na hora de pedir o benefício do INSS, principalmente para as pessoas autistas, principalmente para as mães neurotípicas, que normalmente quando uma mãe recebe uma bomba dessa de que o filho tem algum diagnóstico de autismo ou até síndrome de Down já dá para ver nitidamente, mas a questão de dislexia, TDAH, hiperatividade bastante compulsiva, como é que o laudo detalhado pode influenciar nessa questão? O laudo ele influencia diretamente na decisão. Por quê? Um laudo muito bem feito, o que é um laudo muito bem feito? É um laudo que contém o número do CID, o número da doença. É um laudo que ele descreve o problema que a pessoa tem. Ele descreve, ele relata, né, na realidade, os danos que essa doença, que algum problema mesmo, ou os transtornos psíquicos de hoje, eles podem acarretar na vida social, na vida dessa criança, né, dessa pessoa. Então, o laudo, ele traz todo esse leque de informações que vai dar ao perito essa segurança de que, não, realmente, essa pessoa faz jus ao benefício. Porque, como você falou, tem doenças que são ocultas. A gente não Sim. consegue identificar. Ah, mas usa crachá. Crachá hoje a gente consegue comprar em qualquer lugar. Mercado Livre, Shopee, em qualquer lugar a gente compra crachá. Isso não quer dizer nada. O INSS ele é bem inteligente, bem esperto, ele sabe. Bem exigente. Exatamente. Então, assim, a gente sabe que é necessário ter esse laudo muito bem completo para auxiliar na concessão do benefício. É Sim. imprescindível. E muitas vezes, pela falta do conhecimento, a mãe recebe o laudo, junta e muitas vezes é negado, mas porque também não soube avaliar. Porque hoje, né, as mães das crianças atípicas, que é o que a gente está pontuando aqui agora, precisa ter esse conhecimento de chegar, olhar o laudo, ver se ele está relatando mesmo os problemas que a criança tem, os problemas sociais, ver se está relatando o número do CID, que é extremamente importante conter, sabe? Precisa ter esse jogo, precisa ter esse conhecimento. E o CID significa mais ou menos o quê? O CID é o código, o código da doença dessa criança, entendeu? Então, para o INSS, cada transtorno, cada tipo de doença Tem um o número código do do CID. Tem o número do CID. Interessante. Qualquer doença tem o número do CID. Aí se é fibromialgia, tem o número do CID específico. Se é autismo, tem o número do CID específico também. E a Um fibromialgia é algo que está recebendo agora, né? E isso teve decisão recente. Quem Sim. tem fibromialgia, né, um problema
grave que acaba incapacitando para o trabalho, tem direito a receber também o BPC Loas, auxílio-doença, se é um contribuinte. Sim. E a gente vê que essa questão da burocracia pega bastante, né? Porque muitas famílias deixam de receber justamente por causa da burocracia, mas mais famílias ainda deixam de receber por causa de pessoas que agem também de má fé, que muitas vezes têm a capacidade de trabalhar, têm a capacidade de ir lá e fazer, entendeu? Ou às vezes até não precisa, se finge para receber, que acontece muito, né? Você já viu algum caso assim? A gente vê, isso acontece muito, É. né? Pessoas que vão até o escritório, aí chegam, nossa, doutora, eu tenho vários problemas, e aí quando você vê, só quer mesmo receber um auxílio do INSS. A gente vê vários vídeos aí também, né? De pessoas flagrando, gente que chega no INSS de cadeira de rodas, de muleta, faz a perícia, quando sai andando com a cadeira de rodas no braço. Infelizmente tem essas pessoas que agem de má fé mesmo. E aí é o que vai prejudicando, porque os médicos eles vão ficando cada vez mais criteriosos para poder conseguir passar esse pente fino, né? Ver quem Sim. realmente tem um problema e quem não tem. Porque tem doenças que realmente são difíceis da gente identificar. Por exemplo, uma pessoa que sofre, tem hérnia de disco. Sim. Ela tem suas crises, que muitas vezes não consegue nem se levantar, passa um dia todo em Deitado. cima da cama. Só que visivelmente você não consegue ver. Se você não convive com essa pessoa, quem convive sabe que tem picos, né? Tem momento que a pessoa tá normal, consegue levantar, varrer uma casa, lavar um prato, fazer alguma atividade básica do dia a dia. Mas tem momentos de crise que passa 2, 3 dias em cima de uma cama. O médico, ele, com 5 minutos, não consegue identificar isso. Sim. Aí que junta a importância que a gente falou no instante. A questão do laudo, muito bem feito, muito bem preparado. Que o médico ele vai conseguir descrever, né, todo esse problema. Isso aí. Outra pergunta também interessante é a respeito da Lei Brasileira de Inclusão e seu Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eles mudaram alguma coisa na análise do BPC para as pessoas com autismo e outras deficiências? E junto com isso a gente tem uma pergunta aqui a respeito do STF, do STJ, que já tiveram decisões importantes nessa flexibilização. Sim, aí eu vou citar o exemplo das custas, porque hoje está muito mais flexível. Antes, o fator essencial para a gente conseguir, né, o benefício é a renda. A renda, o cadastro único e a doença, certo? Teria que compor 1/4 do salário mínimo. Só que hoje, os tribunais, né, STF, STJ, eles conseguem ver que a família ainda muitas vezes fica totalmente comprometida. Tem família que ganha bem, relativamente bem, mas é totalmente comprometida por conta dessa doença. Então há essa flexibilização quando a gente consegue comprovar as altas custas que essa pessoa acaba exigindo, porque tem gente que precisa de fórmula especial porque não come. Tem gente que precisa tomar água sólida que é caríssima, porque não consegue beber água líquida. Fraldas, medicamentos que são caríssimos, tratamentos que muitas vezes o poder público não dá, e pela demora, né, que a gente vê as filas, só você ir no hospital público ou em um posto de saúde público a gente vê as filas e filas que tem, porque não tem profissional suficiente para arcar. Aí o pai vê seu filho ali com um problema, precisa custear isso. Então, a gente juntando todas essas custas, a gente consegue comprovar que a renda toda é comprometida. E aí consegue esse benefício para essa pessoa. É decisão do STF e CJ também. E foi bastante interessante isso, né? Nessa questão da flexibilização, porque muitas vezes, como a gente já falou, né? As pessoas não têm conhecimento, não têm o devido conhecimento. E às vezes não sabem nem fazer um laudo detalhado, não sabem quem Exatamente. procurar, entendeu? E às vezes os laudos que chegam em algum médico, psiquiatra, psicólogo, tem palavras que os pais não conseguem entender. Muitos ficam até assustados quando descobrem que o filho tem transtorno do aspecto autista. Muitas vezes não sabem nem o que significa transtorno do aspecto. Não sabe nem para onde correr, né? Nem para onde correr. Muitas vezes acham que só podem ir para a rede privada, mas a rede pública também fornece. Hoje a gente tem o CREM, que faz esse acompanhamento, né, com psicólogo, com psicopedagogas, que conseguem auxiliar nesse tratamento. Inclusive, dão fraldas também para essas crianças, né, que têm essa dificuldade. E é isso aí, né? Porque muitas vezes
essas pessoas não têm para onde ir. E outra coisa também que eu queria perguntar a respeito dos caminhos. A pessoa, quando tem um INSS negado ou BB-C2, qual é o melhor caminho para se seguir? Olha, o melhor caminho mesmo é buscar a ajuda de um profissional. Por que eu falo isso? Porque a gente economiza tempo e dinheiro. Tem muita gente que, por falta de conhecimento, solicita o pedido e aí perde anos e anos e anos ingressando em pedido e negando, ingressando em pedido e negando. Porque não juntou a documentação correta, não fez o pedido da forma devida, faltou documento, entendeu? E aí a gente ingressa logo com o pedido na justiça, mediante essa negativa, entende? E o profissional ele consegue lhe guiar, fazer esse filtro de que documentação é necessária a gente juntar, porque o INSS, assim como qualquer outro órgão, ele tem seus requisitos que precisam ser preenchidos. E aí, quando a gente tem esse conhecimento, nosso caminho facilita. Mediante a negativa do INSS, a gente pode entrar com recurso ou ir para a justiça. Eu não gosto muito da via do recurso, porque o recurso demora muito. E muitas vezes nega também, Sim. sabe? É uma visão minha, profissional minha. Eu prefiro ir para a justiça porque é muito mais fácil a gente conseguir um acordo com o INSS e haver esse reconhecimento. Porque é o que eu costumo dizer sempre, direito é direito. Se você tem direito, está na legislação, é seu. A gente vai lutar ali até o fim e conseguir, sim, um resultado positivo. Mas precisamos caminhar de mãos dadas com todos os requisitos ali preenchidos, a documentação necessária. Sim. Essa parte do recurso, quando o recurso é negado, acabou ou ela pode recorrer na justiça? Pode fazer a solicitação na justiça. É só um caminho maior, né? Então Exatamente. é melhor pegar logo o atalho e E a diretamente justiça. para a justiça, Porque aí o resultado pode vir até mais rápido. Exatamente. Porque o Isso aí. recurso é com o INSS novamente. Novamente. Na justiça a gente tem, né, a presença lá do INSS, mas temos o juiz, que ele consegue Sim. fazer essa avaliação. E outra coisa, na justiça o INSS até age de uma forma muito mais fácil, sabe? É muito melhor. É mais flexível, né? Exatamente. Sim. Mas para a gente ir para a justiça precisa passar primeiro para o INSS. Sim, sim. E já aconteceu de alguma pessoa ficar sem receber algum tempo o seu dinheiro da aposentadoria? Já, isso Ou do inclusive é BBC, né? isso é bem importante citar. Porque o que acontece? Quando a gente deixa de fazer, você recebe benefício. Aí a gente deixa de cumprir com algum requisito. Por exemplo, atualizar o cadastro único. O cadastro único ele precisa estar atualizado, sabe? Anualmente é importante. O prazo que eles pedem é de 2 anos, mas é importante a gente anualmente estar fazendo essa atualização, porque senão seu benefício ele pode ser suspenso, sabe? Pode ser cessado. Para pessoas que têm alguma doença muito grave que não responde mais por si, precisa de um termo de curatela, precisa estar curatelado. E aí, se você não junta essa documentação no sistema, seu benefício ele pode ser suspenso. E aí, para você poder juntar a justificativa, você já perdeu ali um tempo, né? O benefício foi suspenso, você não está recebendo mais. Só que o curioso disso é que a gente consegue resgatar esse período. Eu tenho um caso desse, inclusive, que um cliente meu, ele tem depressão profunda, né? E aí ele ficou um tempo com o benefício suspenso porque precisou de uma curatela. E aí essa curatela demorou de sair. Demorou uns 3, 4 anos, mais ou menos, de sair. E aí a gente fez a solicitação, né, da devolução desses valores. E aí o INSS pagou todo esse período de tempo. Então, se o benefício foi suspenso ali indevidamente, a gente consegue solicitar. O seu dinheiro não está perdido, não. E aí fica ali guardado o dinheiro. A gente revê, faz o cálculo da tabela, e o INSS vai e devolve os valores para você. Sim. Algo interessante também que eu reparo é que, por exemplo, uma criança autista ou com algum outro transtorno diferente, que teve seu benefício negado, aí passou 1, 2, 3, 4 anos, ali decidiu recorrer. Todo esse valor que foi negado, a pessoa já tendo autismo, o autismo sendo severo, ou o transtorno sendo severo desde aquele momento, esses valores têm direito a receber? Tem. Se a gente entrar na justiça, a gente consegue reaver esses valores. Agora tem um prazo prescricional de 5 anos. 5 anos. São 5 anos. Em até 5 anos a gente precisa
a gente pode fazer essa solicitação. Só que, para a gente poder resgatar esses 5 anos, né, a gente vai estar reclamando esse pedido. Tem que ser um pedido bem elaborado. Por isso que eu sempre falo, o pedido ele precisa ser muito bem feito, né? Como você falou anteriormente, a gente pontuou aqui. A documentação médica muito bem completa, sabe? Os cadastros atualizados. A gente precisa mesmo de todo esse cenário favorável para a gente conseguir resgatar. Porque se foi um pedido mal feito, né? Juntou ali só um laudo ou somente uma receita médica, não juntou toda a documentação necessária. O cadastro não está atualizado, não tem como a gente rever. A gente vai ter que ingressar com um novo pedido. Sim. E agora, para encerrar, né, a gente já está começando aqui a chegar no final do nosso programa. Eu queria te fazer uma pergunta. Muita gente perde esses direitos por causa de informação. Então, qual o principal alerta jurídico que você pode deixar para quem depende de INSS ou do BPC ou busca algum benefício desse? Qual é a informação, qual o principal alerta jurídico que você deixa para essas pessoas? Guardem suas documentações. Guardem seus documentos médicos, principalmente porque a gente está tratando aqui de questões, né, de saúde junto com a Previdência. Isso aí é super importante, sabe? Um atestado que você teve por algum problema, que você acabou se afastando, junte, guarde documentação. Porque muita gente deixa de receber seu benefício por conta da falta de documentação médica. Só tem documentação recente. Então, é muito importante a gente estar ali guardando os papéis, documentação, papel do trabalho, né, folha de pagamento, porque tudo isso vai influenciar na hora de que você for fazer o seu pedido ali administrativo ou judicial, o que quer que seja. Documento é importante. E é isso aí. E agora eu queria te pedir para você escolher uma música para ser tocada aqui no final do nosso programa, que a gente já está começando a chegar no fim. A música Tantos Mares, de Pedro Valença. Pedro Valença, é isso aí. E agora, Laís, a gente está começando a chegar aqui no fim. Muito obrigado pela sua participação. Fico muito honrado de receber você aqui para a gente esclarecer sobre essa questão dos direitos previdenciários do BPC, do BPC Loas, da aposentadoria, tanto de concursados, tanto de pessoas que trabalham no setor privado. E é isso aí, fico muito grato. E você quer deixar algum recado para as pessoas, para seus parentes, para os ouvintes daqui da Educadora FM? Eu agradeço, né, também a presença aqui. Foi uma honra estar aqui passando essas informações, certo? Para as pessoas. Mantenham-se sempre informadas. Isso muda o nosso contexto de vida. Como eu falei anteriormente, guardem suas documentações. E é isso. É isso aí. E no próximo sábado, vocês sintonizam no rádio, na frequência de rádio em que tudo importa, viu? No próximo sábado, no mesmo horário. Agora fiquem com a música de Pedro Valença.